Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Saúde em Evidência. Muito obrigada por sua companhia. Aqui você fica a par dos principais assuntos da saúde. O programa é transmitido pela TV Nova todo sábado, a partir das 9 horas da manhã e reprisado pelas redes sociais da TV LW, YouTube, Instagram e Facebook. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós estaremos debatendo assuntos importantes aqui em Arco Verde, que é sobre o fechamento do centro de Covid e também tudo sobre a vacinação. Lembrando que o nosso programa recebe o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e Grupo LW. Estaremos conversando com a coordenadora do PNI, Cláudia Cunha, e também com a coordenadora do Centro de Covid, Girlenei Leandro. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente e trazendo dessa vez boas notícias para Arco Verde. O programa de hoje está imperdível, então acompanhe, a gente agradece a sua audiência e a sua companhia. Vamos agora acompanhar um VT com mais informações para você. O Centro de Enfrentamento e Atendimento de Covid-19 de Arco Verde fechou suas portas na tarde do dia 20 de abril. A coordenadora Girlenei Leandro e o coordenador de Patrimônio da Secretaria de Saúde, Gleidson Souza, falaram em agradecimento aos 2 anos de trabalho. É com muito orgulho que hoje eu venho anunciar o encerramento do Centro de Testagem Covid de Arco Verde. De antemão, agradeço àqueles que contribuíram diretamente e indiretamente durante essa pandemia para a saúde das pessoas de Arco Verde. Entre elas, nossos funcionários, colaboradores aqui do Centro de Testagem Covid. Em nome da Secretaria de Saúde, eu faço meu agradecimento e todo o apoio que recebi durante esse processo. Sou muito grata por cada um ter deixado seus lares, sua família e terem vindo contribuir e ajudar durante esse processo. Foram 2 anos de muitas histórias, de muitos momentos, que só quem viveu sabe. Então, para vocês, que são representantes de Arco Verde, meu muito obrigada. Agradecer a Deus, né, por esse momento, por essa oportunidade, com essa equipe incrível, frente aí desse desafio tão grandioso que é Arco Verde e todo o mundo viveu e ainda está vivendo em alguns casos, né? Mas, no meu caso, em especial, o meu pai, né, não morreu da Covid, mas foi propício à Covid, né? Ele não está mais nesse meio, no nosso meio. Foram grandes desafios que minha família enfrentou nos últimos meses, mas eu quero parabenizar cada um aqui, né, por esse trabalho incrível, né, por esse desafio, por ter muitas vezes saído do seu lar para estar aqui, dando um suporte à população de Arco Verde. E eu, em nome da população de Arco Verde, eu agradeço de coração a cada uma dessas pessoas maravilhosas aqui que enfrentaram esse desafio tão grandioso. Ok? Muito obrigado. Catiana dos Santos falou em nome da equipe e também agradeceu aos colegas pelos trabalhos ocorridos no local. Estivemos à frente de uma pandemia, né? Uma pandemia que assustou a muitos, muitas vidas foram dissipadas, mas que estávamos aqui com a coragem e a fé, né? Primeiramente com a graça e a força do Senhor. Então queremos agradecer a todos que nos apoiaram, a Prefeitura de Arco Verde, né, por ter nos dado essa honra de estar aqui na frente. E como eu sempre disse, né, que a gente viveu e fizemos história aqui dentro do Covid. Em nome da turma Covid, nós agradecemos a todos pelo apoio e por toda a luta que esteve junto com a gente. Vale ressaltar que também foi dito pela coordenadora os locais que continuarão com os testes de Covid e as atividades relacionadas. Os testes ainda serão realizados aqui na cidade de Arco Verde. Então, como pontos de referências, teremos a Policlínica e a UPA-Dia. Lá também vocês vão poder encontrar e realizar os PCRs. É emocionante ver essas cenas. Saber que um dia esse centro já esteve lotado de pessoas desesperadas, com Covid, querendo saber o resultado, e hoje está fechado pelo baixo número de casos de Covid em nossa cidade.
A gente pergunta agora a Gil, que é coordenadora, que esteve à frente nesses 2 últimos anos de muitos desafios, mas que, graças a Deus, fecharam as portas por um bom motivo, né, Gil? Justamente, foi muita emoção trabalhar durante esses 2 anos. Anos de aflição, né, para a população em geral, não só como aqueles que procuravam o serviço, mas como para a gente também, que fazia acontecer. E a gente escutou várias histórias, né, passaram vários problemas, e a gente, de certa forma, a gente também absorvia aquilo. Então, chegar hoje, né, e ver que o serviço vai ser fechado por bons motivos, então isso é realmente emocionante. Agora, a gente sabe que o número de pessoas infectadas com Covid diminuiu. E essas pessoas, na verdade, o vírus ainda não está erradicado. O vírus ainda circula, né, em todos os lugares, por conta da vacinação diminuiu bastante, mas alguém que ainda queira fazer a testagem, qual será o lugar que poderá fazer, Gil? Pode procurar a UPA Dia, ou então a Policlínica. A UPA Dia ainda vai dispor de PCRs, que é um exame específico que vai ser encaminhado para Recife, e cerca de 5 a 10 dias úteis esse resultado a gente consegue obter. E você poderia fazer um balanço de número de casos? Como é que está a situação de Covid em Arco Verde? Hoje, a gente praticamente não tem positivos, certo? Teve recentemente 2 casos, porém eram pessoas que tinham viajado para fora e estavam retornando para a cidade. Então, ele logo procurou o serviço de saúde e foi feito o isolamento. A gente sabe que o coronavírus tem várias mutações. Qual é a cepa que está predominando no Brasil? Bom, a gente passou, na verdade, por vários momentos, né? Entre eles teve a onda Delta e, recentemente, de dezembro para cá, teve a Ômicron. Essa Ômicron, é bom a gente até comentar, porque ela tem a Ômicron 1, né, a BA1, a BA2 e a Ômicron XE, o Xe, como se queira chamar. Então, agora, recentemente, em Pernambuco, a gente já teve 3 casos confirmados da Ômicron BA2. Então, isso é um alerta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a certeza de que as vacinações estão fazendo seu papel. Então, esses casos, a gente não aumentou a quantidade de óbitos, pelo contrário, a gente vem decrescendo esses números. A quantidade também de positivos vem reduzindo. Pernambuco está em queda, né? A gente passou por um período de estabilidade e agora a gente está em queda. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um grupo de emergências, né, de um apoio emergencial, e esses cientistas, eles viram o seguinte, que, por enquanto, não seria bom acabar com a pandemia. Por quê? Porque alguns países não estariam imunizados a esse ponto. Porém, disse o seguinte, que os países que já tivessem com a questão da imunização, né, maior, tinha essa possibilidade de estudar a situação de cada país. Então, o Ministério da Saúde, né, na pessoa do ministro ministro de Saúde, ele disse recentemente o seguinte, que daqui a 30 dias, cerca de 30 dias, a gente vai sair desse estado de emergência. Por quê? Porque a grande parte da população já está vacinada, os casos estão reduzindo e, sem falar que uma das qualidades que a gente tem é equipamento suficiente para uma possível onda. Né? Isso são palavras expressas por ele. Diz que também não iria retirar esse apoio que deu aos estados e municípios durante esse período. E a gente pede à população justamente isso, né? A conscientização e a questão da vacinação, que até então é o que tem se mostrado mais eficiente. Agora, em relação aos sintomas de cada cepa, de cada mutação do vírus, você poderia alertar? Tem pessoas que ainda estão propícias, né, a se infectarem com o vírus, principalmente as pessoas que ainda não estão com o esquema de vacina completa. Então, você poderia diferenciar alguma diferença entre sintomas com essas cepas? Pronto. Uma delas, entre a Delta, a gente observava a perda de olfato, de paladar. Já no caso da Ômicron, ela é mais contágio, porém, os sintomas dela são mais brandos, né? Uma dor de garganta, uma diarreia, uma tosse.
A gente também observou, durante esse período, que as pessoas que estavam sendo mais acometidas eram crianças de 0 a 11 anos, justamente aquela fase que ainda não tinha sido iniciado o esquema vacinal, né? E também jovens, adolescentes de até 19 anos, porque não tinha sido terminado o esquema vacinal. Muito bem. Gil, gostaríamos que você pudesse explicar por que os números apresentados pelos municípios nem sempre são iguais aos anunciados pelo Ministério. É uma pergunta que me fazem de vez em quando, recebo constantemente. É o seguinte, o município, os dados a gente faz a testagem e esses dados a gente já repassa hoje mesmo para o próprio município, né? Então, ele faz aquela divulgação. Então, são números reais e diários. Porém, quanto à questão do Ministério, a gente tem que lançar todas essas fichas num sistema que se chama-se SUS Notifica. E esse sistema nem sempre está funcionando, né? Não é todo momento. E, dependendo da quantidade de fichas que a gente tem, como, por exemplo, no mês de dezembro, de janeiro para dezembro, a gente teve mais de 8.000 fichas. Então, a gente ainda está colocando essas fichas em dias. Então, os números, vocês vão perceber que os números, eles vão aumentar, mas isso talvez não correspondam à questão do dia, certo? E outro fator também vocês podem observar a questão de óbitos. Então, hoje pode ser que saia um óbito, mas esse óbito talvez não tenha ocorrido hoje, certo? Ele foi investigado para realmente ver se é Covid. Às vezes faz o teste ainda na pessoa e para confirmar se a morte realmente foi por Covid. Então, há um estudo para ver se essa pessoa realmente morreu por Covid. Gil, e o que devemos fazer para manter essa estabilidade? Existe algum alerta? Que bom você perguntar, porque até então existe ainda a possibilidade do uso de máscaras, né, dependendo do local que você esteja, principalmente se você está com algum sintoma, corizando alguma coisa. Então, o ideal é que você continue usando a máscara. Pode fazer a testagem, que o ideal é fazer a testagem, porque a gente vai ter uma ideia epidemiológica, onde a quantidade de pessoas que estão acometidas ainda pelo vírus, né, isolando essa pessoa, e também o uso de álcool e a lavagem das mãos, né, a questão higiênica. E o governo do estado recentemente liberou o uso de máscaras, mas ainda há umas exceções. A Gil agora vai explicar em quais lugares é ainda obrigatório o uso da máscara. Ainda será necessário o uso de máscara aqui em Pernambuco, em serviços de saúde, em farmácias e também no transporte público. Lembrando que nas escolas ainda é obrigatório o uso de máscaras. Gil, eu gostaria que você explicasse agora aos nossos telespectadores quais os tipos de testes que ainda serão realizados em Arco Verde. Continuaremos realizando os testes rápidos, né, de antígeno e anticorpos e também o PCR. Esse PCR, como eu falei anteriormente, precisa estar com 3 dias de sintomas. O médico vai solicitar de acordo com essa sintomatologia e ele pode ser realizado do 3º até o 7º dia. Uma vez que o paciente testa positivo, como é que está funcionando essa questão do afastamento do trabalho? Até quantos dias o funcionário pode ficar acobertado? Bom, isso vai depender muito da sintomatologia dele, mas de início, aqueles assintomáticos, aquelas pessoas que são acometidas de forma leve, eles vão ser afastados por cerca de 7 dias. Caso a pessoa, depois disso, ainda continue com sintomas, ele retorna ao médico, o médico reavalia, ele pode fazer até clinicamente, essa parte clinicamente, e afastar por mais alguns dias. Queremos muito agradecer sua participação, Gil, aqui no nosso programa. Assuntos esclarecedores, muitas informações para todos que nos acompanham. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa Saúde em Evidência. Obrigada, eu que agradeço. Quero agradecer a todos, né? Principalmente as equipes de saúde que trabalharam durante esse período de pandemia, em especial as equipes do regional, da UPA Policlínica, e também não poderia deixar de fora o pessoal do Centro Covid, né? Os médicos, enfermeiros e colaboradores que, de certa forma, passaram essa causa. Agradeço muito e a Arco Verde, como um todo, eu desejo muita saúde. O programa Saúde em Evidência vai fazer agora, vai chamar o intervalo.
Mas na volta, vamos conversar com a coordenadora da imunização em nossa cidade. Até já. O LW. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda nossa equipe está recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Quer garantir um presente incrível para o Dia das Mães e ainda economizar muito? Dia das Mães Lojas LW. Liquidificador Valita só R$ 99,90. Cozinha Polimã Porto com balcão só 10 vezes de R$ 99,99. É um preço melhor que o outro. Ventilador Arno 40 centímetros só R$ 199,90. No Dia das Mães, dê o melhor presente. Lojas LW, tudo pra você. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, recebendo o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e o Grupo LW. Agora, vamos conversar com a coordenadora do PNI de Arco Verde, a Cláudia Cunha, que vai falar sobre imunização em nosso município. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Cláudia. Olá, Ilma, e a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar de volta aqui no Saúde em Evidências para trazer informações importantes sobre a imunização de Arco Verde. Vamos falar sobre esse grande desafio que foi a vacinação. Muita gente resistiu, muita gente teve medo, mas ficou comprovado que a vacinação realmente salva vidas. Então, Cláudia, eu gostaria que você pudesse explicar quais foram os maiores desafios enfrentados durante a pandemia e o início da vacinação. E verdadeiramente um grande desafio, né? Desde 2020, onde iniciou a vacinação, 2021 a vacinação, porém a pandemia iniciou em 2020, não é? Um grande desafio, muito medo, e nós conseguimos seguir firmes enfrentando essa pandemia e iniciamos a imunização em 2021, após um ano de pandemia, né? Então, assim, quando a gente para pensar aqueles momentos difíceis, né, de início, as expectativas que tínhamos em relação a vacinação, quando iria chegar. Então, assim, foram muitos momentos, muitos desafios que a saúde e o mundo enfrentou, né, em 2020 e 2021. Você pôde presenciar, logo no início da vacinação, alguma pessoa que chegou a se emocionar, a chorar? Quantas e quantas pessoas esperaram por esse momento e, infelizmente, não conseguiram se vacinar? E muitas pessoas que conseguiram, houve assim, você poderia relatar algum momento de emoção de pessoas que, os primeiros a tomarem as vacinas? Sim, em 19 de janeiro de 2021, foi quando Arco Verde e o mundo, o Brasil em si, recebeu a vacina, né, contra a Covid-19. Então, os primeiros grupos, na época, a serem vacinados foram os idosos e profissionais da área de saúde. Temos uma profissional, né, uma técnica bastante antiga, aqui o nome dela é Rosângela, né, que foi a primeira vacinada aqui em Arco Verde, né. Essa ação nós iniciamos lá na ESA,
E, assim, foi algo emocionante, né? E ela veio com todo o coração, com toda a credibilidade, com toda a fé, para aquilo ali que estava chegando. Era algo novo, mas, assim, algo que era 1% já se enxergava de salvar vidas. E, dali em diante, apesar do medo, das incertezas, né, do desconhecido, não é? Porque é uma vacina que realmente foi liberada para ser de uso emergencial, né? Então, nós não sabíamos quais seriam as reações adversas, né? Porque pode ocorrer, sim, mas era emocionante. Então, assim, a primeira profissional, quando se vacinou, e os demais profissionais que foram se vacinando, e depois os idosos. Teve idoso assim que se ajoelhou, e colocou as mãos para os céus e agradeceu a Deus, porque aquilo ali era uma gotinha, né, de esperança, de vida. E hoje, passado mais de 2 anos de pandemia, mais de 1 ano de vacinação, foi comprovada a eficácia e a queda no número de mortes e também de casos graves, graças à vacinação, né, Cláudia? Com certeza. A efetividade da vacinação, né, da imunização, apesar de tantos mitos, fake news que apareceram, os grupos anti-vacina, né, então, assim, a efetividade da vacina foi essencial nesse momento. E, realmente, é prevenção. Nós sabemos que houve os momentos de isolamento, uso de máscaras, todos os cuidados de prevenção, sim. Porém, a partir do momento que nós iniciamos, 1 ano após a pandemia, iniciamos a vacinação, realmente nós começamos a ver outros horizontes, né? Conseguimos vislumbrar, né, que ali seria realmente o momento certo que iniciaria uma queda dos casos, casos graves diminuindo. Então, assim, a efetivação da vacina foi muito importante e está sendo, né, nesse momento ainda, pós-pandemia. Agora, infelizmente, há muitas pessoas que ainda resistem, pessoas que não tomaram, né, nenhuma dose da vacina ou que não completaram o esquema vacinal. O que dizer para essas pessoas ainda, mesmo diante de tantas comprovações que a vacina salva vidas, que a vacina evita um caso grave, evita de você estar hospitalizado? O que falar, Cláudia, para essas pessoas que ainda não tomaram? A vacina é vida. Vacina é vida. Não só da Covid, como também para outros demais 19 tipos de doenças. Nós temos vacinas do SUS, né, que contempla esse quantitativo no calendário vacinal de todas as faixas etárias do ser humano, do ao nascer até a fase idosa. Então, assim, aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, que, graças a Deus, aqui em Arco Verde, Ilma, eu tenho orgulho de falar, né, sobre as equipes também que estiveram aí, vestiram a camisa e lutaram, trabalharam. E, assim, nós avançamos muito, né? Então, assim, a vacinação em Arco Verde avançou muito e são poucas as pessoas que não tomaram a primeira dose. E, por incrível que pareça, né, agora em 2022, abril de 2022, algumas pessoas estão buscando, né, a primeira dose, vai completar o esquema vacinal. Então, é muito importante que essas pessoas procurem as unidades para se vacinarem. Cláudia, Arco Verde conseguiu atingir as metas de cobertura vacinal estipulada pelo governo? Com certeza atingiu. Graças a Deus, né, Arco Verde ela tem a população estimada pelo Estado. E hoje, eu posso dizer com toda certeza de números, que Arco Verde ela já vacinou mais de 163 mil doses, distribuídas estas em primeira, segunda, terceira dose, e agora a 4ª dose, que é a dose reforço, né, dos idosos, que nós iniciamos. Então, assim, eu posso dizer em porcentagem também, em população de Arco Verde. Hoje, nós temos aproximadamente, em primeira dose, quase 100% da população estimada a vacinar em Arco Verde. Para a segunda dose, que são essa população de primeira dose, nós temos mais de 70 mil pessoas vacinadas com primeira dose em Arco Verde. Temos também, com segunda dose, mais de 62 mil pessoas vacinadas em Arco Verde com segunda dose. Isso aí equivale a mais de 90% da população estimada. Então,
primeira e segunda dose. Nós estamos aí próximo da primeira dose com quase 100%, segunda dose com mais de 90%. Então, nós estamos ultrapassando a meta nacional, não só estadual, mas como a nacional. Graças a Deus, né? E estamos aí, evoluindo com a terceira dose, já abrimos as faixas etárias para idosos também, para a quarta dose. Em relação à vacinação das crianças, os pais têm procurado os centros de vacinação? Graças a Deus, assim, já foram mais de 4.000 crianças vacinadas em Arco Verde, né, com primeira dose. Já iniciamos também a segunda dose nas crianças de 5 anos a menores de 12 anos. Então, assim, todas as faixas etárias, né, que estão pré-disponíveis para serem vacinadas, nós já iniciamos e estamos avançando. Iniciamos a segunda dose dessas crianças. Porém, eu acho que com a queda dos casos, está acontecendo algo assim, que eu vou até deixar um recadinho aqui para os papais e as mamães, né? Procura a unidade básica de saúde para fechar o esquema vacinal do seu filho. Porque, assim, os casos estão diminuindo, graças a Deus. O momento epidemiológico, né, das baixas, a emergência, o governo já está decretando para poder finalizar essa emergência pública. Não é? Mas, assim, é importante que todas as pessoas, tanto crianças como os adultos, os idosos, fechem o esquema vacinal. Ainda em relação à vacinação das crianças, vocês promovem alguma campanha em escolas ou realmente a única forma são os pais levarem para os postos de saúde? Veja só, de início, não é? Porque assim, crianças de 5 anos a menores de 12 anos, nós iniciamos apenas com os pais acompanhando nos postos de saúde ou no próprio PNI. Porém, depois nós começamos a liberar para as escolas. Né? Nós estamos fazendo campanha, ações de vacinação nas escolas, só que tem que ter um responsável presente para poder estar acompanhando essa criança. Ou então o pai vai liberar uma declaração, liberando e autorizando que um responsável da escola acompanhe a vacinação da criança. Mas nós só vacinamos essa criança diante da apresentação desse documento. Cláudia, na sua concepção, o que levou o governo a decretar o fim da emergência da saúde pública de importância nacional por conta da Covid? Você acha que realmente é isso, que ainda é cedo para falar ou que realmente a gente está perto do fim? Graças a Deus, Ilma, é um momento que estávamos aguardando muito, esse final de pandemia, essa liberação das máscaras em alguns setores, em alguns ambientes. E, assim, realmente, o governo ele já está liberando, né, esse decreto para finalizar essa emergência dessa pandemia. E ele chegou, né, em estudos diante da epidemiologia, né, dos casos que acontecem, o país em si está diminuindo, sim, a quantidade de casos graves, de óbitos, casos de internamentos de pacientes em UTIs. Então, assim, realmente é um momento que já esperávamos, através da vacinação, que realmente foi o motivo maior de chegarmos a esse ponto hoje, né? É a imunização, pessoas realmente imunizadas, não só vacinadas, porque quando a gente fala vacinação e imunização, vacinação é aquela pessoa que toma a primeira, segunda dose, mas imunização realmente quando ela completa o esquema vacinal dela, que o próprio organismo vai liberando a imunidade contra aquele vírus. Então, essa pessoa vai estar imunizada. Então, é referente à imunização que o país chega a decretar esse término dessa emergência contra a pandemia do Covid-19. Vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua conversando com a Cláudia. O próximo assunto será relacionado à desativação dos leitos de UTI de Covid. Então, fica ligado, daqui a pouquinho a gente continua com mais informações. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Quer garantir um presente incrível para o Dia das Mães e ainda economizar muito? Dia das Mães Lojas LW.
Liquidificador Valita, só R$ 99,90. Cozinha Polimã Porto com balcão, só 10 vezes de R$ 99,99. É um preço melhor que o outro. Ventilador Arno 40 centímetros, só R$ 199,90. No Dia das Mães, dê o melhor presente. Lojas LW, tudo pra você. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe e seguindo todas as normas e recomendações. Recepção. Todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. Muito obrigada por sua audiência. Lembrando que a gente recebe o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e Grupo LW. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa querida Cláudia Cunha, que é coordenadora do PNI aqui em Arco Verde. A gente vai continuar falando sobre Covid-19, sobre vacinação e, como eu havia anunciado anteriormente, a gente vai perguntar agora à Cláudia, diante do cenário atual, você que é profissional da saúde, gostaria que você pudesse fazer uma relação aos leitos de UTI que estão sendo desativados. O que será feito nesses leitos desativados, Cláudia? Veja só, Ilma, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, imunização que a gente vem avançando, um ponto positivo vai ficar após essa pandemia. Porque, assim, eu sou profissional da área de saúde há 27 anos. E já trabalhei em emergência, eu sou especialista em urgência e emergência. E durante um tempo que eu trabalhei, a gente via a necessidade de leitos de UTI para pacientes graves, independente de Covid, não é? No geral, em comorbidades gerais. Então, assim, um ponto positivo que ficará pós-pandemia será esses leitos de UTI, né, que foram ativados para esse momento da pandemia e agora está sendo desativados. Esse ponto positivo vai ser porque a maioria desses leitos, o governo federal ele vai disponibilizar, né, junto a todos os estados, leitos para UTI geral. Então, isso é algo assim que nós acompanhamos e estamos vendo de uma forma muito positiva. Algo teria que ficar de bom também, não é? Não só a vacinação, mas também nessa questão aí das outras doenças prevalentes, né, que continuam, não é? Tanto as imunopreveníveis, como as doenças que já vêm acometendo várias pessoas, né, que já é normal na população geral. Então, assim, é um ponto positivo. Esses leitos que estão sendo desativados do Covid-19, boa parte dele ficará disponível para a população que necessite de um leito de UTI, numa UTI geral. Cláudia, vamos falar agora sobre a faixa etária de reforço. Eu gostaria que você pudesse alertar para que as pessoas fiquem atentas aí às suas idades para tomar a dose de reforço, que é muito importante. Sim, com certeza. Né? População arcoverdense, procurar os postos de saúde para fechar o calendário vacinal contra a Covid. Então, nesse momento, nós estamos vacinando todas as faixas etárias de criança ao idoso. E a faixa etária de 60 anos acima, nós iniciamos essa semana para a 4ª dose. Nós estávamos, né, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, pelo governo estadual, a faixa etária de 65 anos. E agora, nessa semana, última semana do mês de abril, nós estamos iniciando a 4ª dose, ou dose reforço, segundo reforço, para os idosos a partir de 60 anos. Cláudia, é importante também ressaltar o prazo entre uma dose e outra. Às vezes o pessoal fica
confundindo aí se é 2 meses, 3 meses. Eu gostaria que você pudesse explicar aí o prazo de cada dose. Sim, nós estamos administrando a terceira dose, que é o primeiro reforço, após 4 meses da segunda dose. E agora que nós estamos iniciando a quarta dose ou dose reforço, nós também devemos respeitar esse prazo, né? 4 meses após a terceira dose. Então, o esquema vacinal fica dessa forma, dependendo do tipo de vacinas, porque nós temos a Coronavac, que são 28 dias, primeira para a segunda dose, aí da segunda dose para a terceira dose já são 4 meses, da terceira dose para a quarta dose já são 4 meses. Então, assim, vai depender da vacina, mas em relação ao reforço, são 4 meses, de uma dose para outra. E em relação à vacinação da Covid, essa vacina ela vai continuar, ela vai ser inclusa no calendário de vacina? Como é que vai acontecer nos próximos meses? Em relação à vacinação contra a Covid, né, nós estamos aguardando os protocolos e as liberações do Ministério da Saúde. Né? Acredita-se que essa vacina possa ficar anualmente, conforme a influenza, que é contra a gripe, né, possa ser que ela continue também, aumentando os grupos prioritários para a vacina de reforço, né? Então, é algo assim que ainda não se sabe certamente como, de agora em diante, vai proceder a vacinação contra a Covid, em relação se anual, se a cada 6 meses, se a cada 4 meses, a gente ainda não tem essa certeza. Porém, estamos avançando aí, né, nessa quarta dose, e acredita que, dependendo do cenário epidemiológico, né, é que vai sair os estudos para que se possa avaliar realmente qual a intensidade de vacinação e quantas doses são permitidas, né, para cada grupo. Vamos falar agora sobre outras campanhas de vacinação, que é muito importante você manter em dia a carteira de vacinação aí do seu filho. A Cláudia vai explicar agora quais as campanhas que estão em evidência no nosso município. Veja só, nós continuamos com a campanha contra a Covid, que não tem previsão de término, né? E assim, estamos aí seguindo com a campanha de segmento que é anual contra a influenza, que é a gripe, e agora o sarampo. Então, assim, essas são 2 campanhas que nós estamos seguindo junto com a Covid-19, né? E também estamos com a campanha nas escolas, que são de vacinas de rotina para adolescentes. Então, assim, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para os papais, né, dos jovens adolescentes, meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos, a menores de 15, né, que nós estamos trabalhando também, independente da Covid e da campanha de Covid, Arco Verde, ela vem trabalhando, a gente vem trabalhando com as outras campanhas de rotina, porque, assim, como o foco era Covid e vacinação Covid, houve um decréscimo nas metas, né, de vacinação de rotina, tanto de crianças como de adolescentes e idosos. Então, assim, a gente agora, através das políticas públicas, implementando, planejando esse retorno, que é muito importante, à vacinação de rotina, para atingirmos também as metas. Porque o Ministério da Saúde existe várias metas, né, de cobertura vacinal. Então, durante todo esse período de pandemia, de vacinação contra a Covid, houve realmente um relaxamento, né, da busca às outras vacinas de rotina. Então, agora nós estamos também trabalhando, são 5 campanhas, estamos intensos ainda na vacinação em Arco Verde. Nós estamos com essas ações de saúde nos postos de saúde, nas escolas de Arco Verde. Aí tem a vacinação da meningo ACWY, né, que é a meningite, contra a meningite, vários tipos de meningite. Também temos a HPV, que essas 2 vacinas são para jovens, a partir de 9 anos, meninas, menores de 15, e meninos a partir de 11, menores de 15. Estamos com essas 2 campanhas nas escolas de Arco Verde, tá certo? Seguindo também a Covid e seguindo também agora, esse mês de abril nós iniciamos, dia 4 de abril, que vai até dia 3 de junho, a campanha contra a influenza e o sarampo, para os grupos prioritários. Devido à pandemia, muitos pais deixaram de procurar postos de saúde para deixar em dia a carteira de vacinação dos seus filhos. Então, tem essa campanha que
está sendo bastante intensificada. Eu gostaria que você pudesse reforçar ainda e alertar os pais para que voltem, para que procurem os postos de saúde para deixar tudo em dia na carteira de vacinação dos filhos. Sim, é importante, né? Esse momento, nós estamos intensificando essas ações, a forma de conscientização para a população, aos pais, que busquem os postos de saúde para vacinarem seus filhos, né? Realmente, como foi o foco na Covid, né? Contra a vacinação contra a Covid, então, realmente, houve um relaxamento dos pais, né, na vacinação, na contemplação da vacina de rotina das crianças. Isso são estatísticas a nível nacional. Né? Apesar disso, Arco Verde é um município que também, como eu falei anteriormente, não parou a vacinação de rotina. Porém, existem metas ainda, coberturas vacinais, dados que a gente, quando observa, estão baixos ainda. Então, está havendo essa intensificação nas escolas, né, os ACS, né, que são os agentes comunitários de saúde, eles também estão fazendo essas orientações às famílias, fazendo busca ativa, que é um momento agora, nas estratégias que nós estamos trabalhando, né, com esse planejamento, essa implementação dessas ações, nós estamos fazendo essas buscas ativas das vacinações em atraso, né? Então, assim, os ACS eles estão intensificando, né, nas suas áreas, nos seus bairros, para que os pais busquem, né, voltem à rotina de vacinação. Porque nós precisamos saber, entender que as outras doenças prevalentes continuam. O sarampo é uma delas, né? O país, né, o Brasil, era um país que estava praticamente exterminado o sarampo, não existia casos de sarampo. E devido à baixa cobertura vacinal contra o sarampo, já está aparecendo casos. Né? Então, é importante, sim, papais e mamães busquem os postos de saúde para vacinar seus filhos. Vamos agora para um rápido intervalo, mas eu prometo que volto rapidinho com mais informações sobre essas campanhas que estão sendo realizadas. Após o intervalo, a gente vai falar sobre os grupos prioritários dessa campanha, que é o sarampo e a influenza. Até já. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com e os profissionais qualificados para cada área. A líder oferece uma estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na Germano Magalhães, 17. Presente incrível para o Dia das Mães e economizar muito. Dia das Mães Lojas LW. Liquidificador Valita só R$ 99,90. Cozinha Polimã Porto com balcão só 10 vezes de R$ 99,99. É um preço melhor que o outro. Ventilador Arno 40 centímetros só R$ 199,90. No Dia das Mães, dê o melhor presente. Lojas LW, tudo pra você. Já estamos de volta com o programa Saúde em Evidência. Quero muito agradecer sua companhia e sua audiência. O programa Saúde em Evidência recebe o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e Grupo LW. Ao meu lado, Cláudia Cunha, coordenadora do PNE. A gente está falando sobre as campanhas em evidência. Vamos agora falar sobre a faixa prioritária desta campanha, que é a de sarampo e influenza.
Nós estamos, né, com 2 campanhas paralelas, né, essa de influenza e o sarampo, e assim, existem muitas dúvidas quando a gente inicia as campanhas. Essa primeira etapa, que contempla o idoso, a partir de 60 anos, com a influenza, e o trabalhador de saúde, com a influenza e o sarampo, que é a tríplice viral. Né? Essa primeira etapa, que iniciou dia 4 de abril e vai se estender até agora, dia 30 de abril, onde nós estamos realizando, hoje, por sinal, não é o dia D, nacional, a nível nacional. E Arco Verde está realizando com as 25 unidades básicas de saúde aberta, recebendo esse público, tanto os idosos, quanto os trabalhadores de saúde, e também iniciando hoje, dia 30, o grupo das crianças de 6 meses a menores de 5 anos também, para se vacinar contra a influenza e contra o sarampo. O que é preciso levar na hora da vacinação? A gente solicita que a pessoa leve o cartão de vacina da criança, não é? Porque nós precisamos analisar se a criança já está em falta. Vamos aproveitar também, vale salientar aqui para a população de Arco Verde, que esse dia D que está sendo realizado, agora dia 30, né, de abril, nós vamos também fazer a intensificação da vacina de rotina. Né? Porque, assim, vacinação é prevenção, vacinação é oportunidade. E nós não devemos, de forma nenhuma, perder as oportunidades que nós temos. Então, como nós vamos estar vacinando as crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra a influenza e contra o sarampo, vamos também analisar, nessa intensificação, a vacinação de rotina, as outras vacinas dessa criança. Porque, se estiver faltando, mamãe, papai, por favor, vamos vacinar, para que a criança não saia com tantas furadinhas, né? Porque nós vamos estar atualizando os cartões de vacina também nesse dia. Agora, falando um pouquinho mais especificamente sobre o sarampo, como você já falou, essa doença ela pode estar voltando, né? Com a baixa cobertura vacinal, o sarampo pode estar acometendo aí muitas crianças. E eu gostaria que você pudesse alertar, né, os pais, reforçar, claro, que tem que vacinar, e também um alerta em relação aos sintomas dessa doença. Sim, é muito importante saber, porque, assim, graças a Deus, vou deixar já a população tranquila, em relação ao sarampo, graças a Deus, até agora, nenhum caso registrado. Porém, nós não podemos baixar a guarda. Não é? O sarampo, os sintomas do sarampo, ele pode ser confundido com uma gripe, como também a gripe que já é confundida, pode ser confundido com o Covid, não é verdade? Então, assim, são doenças do trato respiratório, né, que são transmitidas através do trato respiratório. Nós precisamos ficar alerta, porque os sintomas do sarampo, ele pode ocasionar febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, ardência dos olhos, né, coriza, que era um dos sintomas, quando apareceu o Covid, a coriza também era um dos sintomas do Covid. Né? Então, assim, ela pode confundir, mas, em específico, o sarampo, ele apresenta esse vermelhidão em todo o corpo. Não é? Então, é muito parecido com a gripe também, né, os sintomas. Então, nós devemos ficar alerta e vacinar. A faixa etária acometida é só em crianças ou qualquer idade? Não, o sarampo ela pode acometer não só crianças, como também qualquer faixa etária. Né? Principalmente aquelas pessoas que não se vacinaram. Então, a vacina contra o sarampo, independente da criança que esteja com o calendário vacinal em dias, ela vai se vacinar. A vacina de sarampo para o trabalhador de saúde também, independente de estar com o calendário vacinal em dias, o trabalhador de saúde também vai se vacinar contra o sarampo. Então, a intensificação dessa campanha agora, os grupos prioritários, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, como os trabalhadores de saúde. Esses são os 2 grupos específicos que vão estar recebendo o sarampo agora nessa campanha. Outra coisa também, uma que eu gostaria de salientar, já que nós estamos falando de campanha de vacinação, dia 30 nós vamos ter essa intensificação com essa campanha do dia D, aqui no município, como também a partir do dia 2 de maio, na segunda-feira, nós vamos estar iniciando a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo e a influenza nos demais grupos. Então, esses grupos, eu gostaria até de citar aqui, não é, para a população ficar alerta. A partir de segunda-feira, dia 2 de maio, nós vamos estar iniciando em todas as unidades básicas de saúde a vacinação contra a influenza e o sarampo. Nos grupos prioritários da segunda etapa, quais são eles? Profissionais da área de segurança,
pessoas com comorbidades, então todas as comorbidades que geralmente a gente vacina nessas campanhas de vacinação, né, que são obesos, cardiopatas, nefropatas, pessoas transplantadas, pessoas soropositivas, pessoas imunodeprimidas. Então, assim, todos esses grupos vão ser agora, a partir do dia 2, já contemplados com a vacinação contra a influenza, né, em todas as unidades básicas de saúde. Cláudia, agora em relação às pessoas que por algum motivo não têm mais o cartão de vacinação, não sabe se tomou a vacina de sarampo, ou mesmo há algumas pessoas que falam que quem já teve a doença está imune ao sarampo. Eu gostaria que você esclarecesse essas dúvidas. Pronto, vamos esclarecer aqui. São 2 momentos. Temos essa campanha com grupos prioritários e específicos. Contra o sarampo irá tomar crianças e trabalhadores de saúde, certo? Já as pessoas, os adultos que não sabem se tomou, que perdeu o cartão, ele vai dizer, eu tomei, mas não lembro quando foi. Então, assim, vacina não comprovada é vacina não tomada, não administrada. Então, assim, realmente terá que iniciar o calendário vacinal do adulto, se caso for adulto, tá certo? Então, se não tem como comprovar, mesmo que tenha tido a doença, a orientação é que se vacine. Falando agora sobre a campanha de influenza, não é? O grupo prioritário são os idosos, um dos grupos prioritários são os idosos. Você poderia fazer um balanço de quantos idosos já procuraram, né, algum posto de saúde para se vacinar? Quantos vocês estão esperando para atingir a meta? Olha, a meta da população a vacinar de idosos aqui em Arco Verde, nós temos mais de 8.000 idosos na faixa etária acima dos 60 anos. Então, até o momento, nós estamos próximos aí de 4.000 idosos vacinados. Não é? Porque, assim, alguns idosos, eles procuram, como eles estão recebendo a 4ª dose, né, contra a Covid, que pode ser feito simultaneamente a Covid e a influenza no mesmo momento. Não é? Então, assim, alguns idosos aceitam, outros preferem voltar depois para tomar a influenza. Então, por esse motivo, esse é um dos motivos, né, que ainda está um pouco lento a vacinação contra a influenza. Porém, dos idosos, eu falo, né? Porém, até o momento, nós já vamos vacinando quase 4.000 idosos, 40 e poucos % da população a ser vacinada, como preconiza o Ministério da Saúde, em Arco Verde. Cláudia, há alguma recomendação para as pessoas que procuram se vacinar, com alguns sintomas, se tiver com algum sintoma, pode procurar? Eu gostaria que você pudesse alertar a população. Sim. Qualquer vacina, tanto a Covid quanto a influenza e as demais vacinas. Uma das contraindicações é se a pessoa estiver apresentando algum sintoma gripal ou se estiver apresentando febre, não é? E também ela tiver alergia ou se já tiver tido alergia ou anafilaxia à influenza, a vacina contra influenza, ou então alergia a ovos, a proteína do ovo. É uma contraindicação para a vacinação contra a influenza. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você pudesse reforçar a importância da vacinação na vida das pessoas. É importante a vacinação, né, desde ao nascer até a fase adulta e idosa, né? Então, nós temos 19 tipos de vacinas do calendário vacinal do SUS, né, que isso é algo extraordinário em nosso país, que oferta, né, gratuitamente à população. Então, nós devemos sim, existem 19 tipos de vacinas contra várias doenças, e a população deve buscar agora, que já estamos retornando à normalidade, graças a Deus, buscar os postos de saúde para atualizar. Tanto a criança, como a adolescente, como a gestante, a puérpera, o idoso e os adultos precisam se vacinar, porque vacinar é vida. Cláudia, quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Fique à vontade para fazer suas considerações finais e saiba que estaremos sempre de portas abertas para receber você e repassar informações tão importantes para a população. Eu que agradeço, né? Gratidão primeiramente a Deus, gratidão à minha família que esteve durante todo esse tempo. Passa um filme assim na cabeça que quando iniciou tudo, né, nós trabalhadores da área da saúde precisamos, foi preciso
nos isolarmos até da própria família. Eu lembro que eu me isolei dentro de casa porque nós não paramos um minuto, nós continuamos trabalhando durante todo esse tempo. Deus nos fortaleceu, nos protegeu durante esse tempo para estarmos à frente, na linha de frente contra a Covid. E, assim, foram momentos difíceis. Então, primeiro a Deus, depois a minha família, obrigado pelo apoio, pela força. Quero agradecer aqui de coração gigantesco a todos os profissionais que estiveram na linha de frente contra a Covid, não só os profissionais da área de saúde, mas como os profissionais da área da educação, da área da segurança, da área de todos os setores que não pararam. Né? Os profissionais da saúde, certo, estiveram à frente, diretamente lutando no corpo a corpo com o paciente doente. Mas existem os outros profissionais, as outras categorias, que estiveram durante a pandemia, não é, lutando aí, não pararam o seu trabalho, porque eram serviços essenciais, né, a atender a população. Então, parabéns, que Deus abençoe a todos. Os profissionais do Centro Covid, a minha amiga Gil, que esteve aqui falando sobre o fechamento do Centro Covid, foi um momento muito esperado, parabéns a ela e toda a equipe. E, todos os profissionais da UPA-Dia de Arco Verde, da Policlínica, da UPAE, todos os profissionais da saúde, do Hospital Regional de Arco Verde, do Hospital Memorial Arco Verde e todos os setores de saúde daqui do nosso município. O meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que todos possamos continuar nessa luta, né, porque quem trabalha na área da saúde é porque trabalha com amor e por amor, porque nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos nessa área. Então, assim, somos vitoriosos, né? Agradecemos a Deus, porque chegamos aqui e estamos contando história. Todos nós, profissionais da saúde, que estivemos aí nesse enfrentamento contra a Covid, somos história em Arco Verde. Isso é um motivo de orgulho e agradecimento a Deus, Ilma. Então, assim, a todos, meu muito obrigado por esse momento, a TVLW, que esteve durante todo esse tempo de pandemia, nos acompanhando, nos apoiando, levando as informações pertinentes à Covid, à vacinação, à doença, casos de graves, leitos, todos os assuntos pertinentes. A população de Arco Verde, em relação à Covid, o que vinha acontecendo, a TVLW fez essa cobertura. Parabéns, muito obrigada. Não sei onde colocar tantas palavras, mas eu, só de coração, agradeço muito, agradeço aos gestores do nosso município que esteve aí acompanhando, buscando o melhor atendimento para a população. Estamos aí agora finalizando, né, e saindo dessa pandemia, graças a Deus. Muito obrigada por sua participação. O programa Saúde em Evidência vai ficando por aqui. Muito obrigada a você, telespectador, que acompanhou todo o nosso programa. Estaremos de volta no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que o programa será reprisado na íntegra pelas redes sociais da TVLW, Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigada e até a próxima semana. Lembrando que o nosso programa recebe o apoio da Líder Empresarial, Faculdade de Medicina do Sertão e Grupo LW. Até a próxima. Fiquem com Deus.